Nós abrimos o jornal trazendo hoje essa informação. O Reino Unido havia uma grande expectativa e houve, de fato, aí o anúncio do premier britânico Boris Johnson sobre sua renúncia. E vamos conversar agora com o especialista Leonardo Trevisan, que é mestre em História Econômica e também doutor em Ciência. Bom dia, Leonardo. Era algo, de fato, insustentável aí para os padrões da política do Reino Unido. Muito bom dia a você, prazer tê-lo conosco aqui na programação da Jovem Pan. Bom dia, Marcelo, bom dia a todos que nos escutam. Obrigado pelo convite. Então ficou uma situação insustentável e não coube outra decisão a Boris Johnson. Olha, de fato né? De fato a frase que resumiu tudo isso é aquele prócer do Partido Conservador, que já foi primeiro-ministro, um cargo muito importante, Michael Gove, que ontem, logo depois do discurso do Boris Johnson no parlamento, foi acompanhado de um grande grupo de deputados conservadores, e a frase dele para o Boris Johnson foi suficiente. O jogo acabou. Né? É bem disso que nós estamos, que está se referindo. A questão central é por que tudo isso está acontecendo, por que aconteceu. Né? Nós temos um fato detonador, né? Que é uma nova mentira do primeiro-ministro, do Boris Johnson, relativo a um assédio sexual, uma cena de assédio sexual que ele já estava informado e ele disse que não sabia. Na prática, isso foi uma má lembrança daquelas partygates, daquelas festas que ele disse que não tinha estado, depois que tinha estado saído, e a polícia acabou multando, porque eram festas feitas em Downing Street, né, na casa do primeiro-ministro, quando a Inglaterra inteira estava em lockdown, famílias não podiam sequer se reunir. Essa situação é a situação detonadora. Mas, Marcelo, há uma situação, um pano de fundo muito forte, que é o verdadeiro razão dessa queda, dessa crise, dessa queda. A Inglaterra está, conforme está avisando o Banco Central da Inglaterra, está entrando numa inflação de 2 dígitos, 11%. Este é o fato. Né? O fato é um descontrole econômico que está fazendo uma primeira vítima entre os grandes no mundo, porque é o mesmo problema do mundo inteiro. Subida muito forte dos combustíveis e, em seguida, subida muito forte dos produtos de alimentação. Isso derruba, de fato, qualquer governo, e nessa situação o Boris Johnson, ele recebe essa pressão porque a crise econômica na Inglaterra é a mais forte de toda a Europa. Exatamente, né, Trevisan? Há pouco nós falamos justamente lá de Brasília, que há uma expectativa hoje da votação dessa PEC aí, que aumenta o Auxílio Brasil aqui de 400 para 600, benefícios aos caminhoneiros, taxistas, redução do etanol, enfim. A gente sabe que o presidente Bolsonaro adota medidas econômicas, procura se afastar da Petrobras, é um estupro o levantamento lá de preços da Petrobras, ele procura se distanciar disso porque sabe que uma questão econômica, uma crise como vivemos aqui, interfere diretamente numa eleição presidencial e a oposição vai ser o prato cheio, até porque a situação brasileira é de fato drástica. Mas nós falávamos justamente sobre isso, que não apenas no Brasil, nós temos aí a Europa com uma inflação também alta, os Estados Unidos, e é justamente isso que eu ia perguntar para o senhor. Quer dizer, se tivesse tudo bem na área econômica, isso poderia passar, mas diante dessa situação, como você disse, né, quer dizer, é fundamental, ou seja, foi decisiva. A situação econômica não é boa, ao que tudo indica o governo não dá mostras aí do que pode fazer daqui para frente, demorou para agir o Banco Central, inclusive, e sobrou para ele, né? Sim, o resumo é perfeito, não é? Porque, de alguma forma, Marcelo, o que se passou foi que o Boris Johnson, de algum modo, demorou muito para agir. Ele imaginou que ia fazer a receita clássica que o Biden está fazendo, que a Alemanha está fazendo, reduzir impostos e tentar fazer algum tipo de subsídio em torno dos combustíveis para conter. Isso chegou tarde demais. O que nós temos, de fato, detonador disso, é que há 3 dias atrás, um importante núcleo de pesquisa na Inglaterra mostrou pela 3ª vez que 54% das pessoas que tinham votado em Boris Johnson há um ano atrás não o fariam de novo. É este o ponto. Trevisan, você Quando falou... essas pesquisas
Pois não, pode completar. Essa pesquisa apareceu, de fato, ficou muito difícil manter o governo. E, Trevisan, o senhor falou a respeito de uma mentira, né? Aqui no Brasil a gente sabe que acreditar em político é algo difícil, né? Mas aí no mundo, nos Estados Unidos, no Reino Unido, o ato que ele cometeu aí em relação ao seu partido, o Partido Conservador, que ele faz parte, dominava, liderava até hoje, por exemplo, é algo que é considerado muito grave. Ele passou justamente aí por uma moção de desconfiança. Queria que o senhor explicasse também esses meandros aí da política britânica. Esse ponto é super sensível, Marcelo. O que é que aconteceu desta última mentira? Né? Quem é que mentiu? Né? Sobre quem ele mentiu? A Inglaterra tem um cargo no parlamento que é um cargo muito tipicamente inglês. Chama-se Chief Whip, que é o chefe do chicote, numa tradução livre e literal. Qual é esse papel? É o papel daquele deputado que é de total confiança do primeiro-ministro, que vigia os seus colegas. Olha, ele está traindo, olha, ele está fazendo coisa errada, olha, ele está conversando com os trabalhistas, olha, ele pediu um cargo e não está atendendo. Ele é o chefe do chicote, aquele que mantém a ordem no rebanho. Foi exatamente este personagem, né? Christoph Pincher, que foi este personagem envolvido num caso de assédio sexual que é repetitivo. Boris Johnson já sabia desse caso anteriormente, de outros casos anteriormente, e ele novamente disse que não sabia quando ele sabia. Este é o ponto. Que tipo de personagem político que era o chefe que mantinha a ordem entre os outros deputados, foi pego numa ordem em flagrante e Boris Johnson, ao invés de manter, trocar, passou a mão na cabeça e disse, vamos manter. Este é o fato detonador. O fato detonador é uma característica muito típica da política inglesa, que é este primeiro-ministro dentro da Câmara. E é ele que tinha feito isso. Foi o ponto de toque para que toda a rebeldia do Partido Conservador aparecesse. É claro que tem a ver também com as duas demissões da terça-feira, do ministro da Saúde e do ministro das Finanças, esse que vocês acabaram de mostrar aí com a malinha do orçamento. É exatamente esses dois ministros, que eram ministros chaves no governo, que ao se demitirem, traduziram uma espécie assim foram a voz de todos os outros parlamentares do Partido Conservador. A BBC disse isso com todas as letras. O governo tinha acabado. E foi exatamente aquilo que Michael Gove disse para Boris Johnson ontem, quando ele voltou do discurso. O jogo acabou. Né? E era exatamente isso, ele percebeu que não tinha mais base nenhuma e só sobrava a renúncia mesmo. Nós vamos ter que saber agora, e isso vai ser decidido nas próximas horas, como é que vai seguir o governo. Se o governo segue com um gabinete mais ou menos interino, entre duas aspas, ou se de fato se faz uma reunião do Partido Conservador e escolhe-se um novo primeiro-ministro. Ou, que é o mais grave, se há de fato uma impossibilidade de acordo entre os conservadores e se vai para as eleições gerais, que seria a situação mais complexa num contexto como esse de forte inflação. 10h32, nós estamos aqui no Jornal da Manhã, segunda edição, retornando e seguimos com o especialista Leonardo Trevisan, professor de Relações Internacionais da ISPM, mestre em História Econômica e também doutor em Ciência Política. E também para comentar as notícias conosco nesta quinta-feira, Cristina Grêmio, que fala diretamente lá do Paraná. Cristina, você participou do Jornal da Manhã, primeira edição, esse tema aí dominou o finalzinho do jornal, lá nós acompanhamos, e agora estamos com o professor Leonardo Trevisan. Você pode fazer um questionamento para ele? Muito bom dia, Cristina. Bom dia, Marcelo. Bom dia a você, ao professor Leonardo e também a nossa audiência. Gostaria sim que o professor Leonardo, eu não acompanho aqui o iniciozinho do jornal, estava entre um jornal e outro, não sei se ele já falou sobre isso, de qualquer forma tem sempre gente chegando na audiência, acho que vale a pena repetir, até se já tiver sido dito, mas que consequências a gente pode ver agora na política do Reino Unido, porque a gente sabe que com essa renúncia o Boris Johnson age de forma estratégica, ele está garantindo que o Partido Conservador continue
continue sendo o partido que vai indicar o substituto. Seria melhor, a meu ver, do que ele insistir no cargo e eventualmente ter que sair ou o parlamento ali passar por uma eleição. Que consequências pode haver para a Inglaterra, para a Grã-Bretanha em geral? Olha, você tocou no ponto certo, né? O que é que vai acontecer nos próximos dias, né? Os próximos dias serão dias bastante tensos, porque você está abrindo uma luta pelo poder dentro do Partido Conservador, né? O ministro das Finanças, Rishi Sunak, né? Ele tem muita força dentro do partido. A gente tem que lembrar que ele era um antigo executivo do Goldman Sachs, é um homem jovem, 42 anos, tem muita força dentro da elite econômica inglesa, e tem uma posição mais aberta, mais próxima, mais respeitada, inclusive em relação à União Europeia, ao difícil jogo para finalizar o Brexit. Então ele é um candidato forte. Tem outros candidatos fortes. Liz Truss, por exemplo, que é a atual chanceler, também tem uma possibilidade com apoio. Há bastante probabilidade que nomes que não apareçam estejam fazendo muita campanha dentro do partido para a eleição interna que vai ocorrer. Esse quadro todo sinaliza o seguinte: é possível que não se encontre um consenso. É possível que nenhuma dessas lideranças consiga ter um domínio do partido. E a luta fratricida dentro do partido obrigue a uma eleição geral. Esse cenário existe, esse risco existe? Existe. Os conservadores aceitariam correr um risco desse, perder para a oposição trabalhista exatamente nesse momento em que 54% dos que votaram em conservadores disseram: olha, não faremos de novo? Esse quadro sinaliza uma tensão para as próximas semanas que será muito forte. Nós vamos ver a medida exata dessa tensão, nós vamos ver na questão decidida entre hoje e amanhã sobre se o gabinete segue interino ou se haverá uma escolha imediata de um primeiro-ministro, mais ou menos para tapar esse buraco, até a escolha mais consistente do Partido Conservador, ou alguém já ocupa esse cargo com total poder. A situação será definida nas próximas horas, sem dúvida nenhuma. Professor, só para a gente fechar com o senhor acha que hoje o Reino Unido está arrependido de ter votado justamente pelo Brexit? Que excelente pergunta. Essa é a pergunta. Talvez nós tenhamos que analisar que o custo que o Brexit está tendo, ele aparece na inflação inglesa, né? Todos aqueles produtos que chegavam subsidiados da União Europeia, com todo aquele subsídio monstruoso de uma economia planejada da União Europeia, não nos enganemos sobre isso, todos esses produtos chegam muito mais caros na Inglaterra hoje. Nunca podemos esquecer que a Inglaterra é uma ilha, ela depende essencialmente de comércio externo. Né? O Porto de Dover é o coração da Inglaterra de receber produtos. Ela tinha, em relação à Europa, uma recepção também igual à da Europa toda, bastante subsidiada. Isso acabou. Bastante dessa inflação, ela não é só do combustível, ela não é só da guerra da Ucrânia. Ela já tem embutida, antes da guerra da Ucrânia, a Inglaterra, o Reino Unido já tinha a maior inflação da Europa. Motivo, Brexit. Tua pergunta, se hoje nós fizéssemos uma imaginária eleição na Inglaterra e tentar de novo pensar se faz ou não Brexit, essa é a dúvida. Um mês atrás, uma votação disso mostrou que praticamente os ingleses continuam divididos, meio a meio. Metade dos ingleses, com todas essas dificuldades, ainda falam em Brexit. É bem estranho o comportamento e precisa ser entendido dentro da história inglesa para a gente compreender essa resistência à obediência às regras europeias. Nós agradecemos aí a participação do professor Leonardo Trevisan, professor de Relações Internacionais da ISPM, apresentando para a gente aí todo esse cenário do Reino Unido, britânico, que muitas vezes nós não temos essa compreensão, e o senhor, de uma maneira muito clara, trouxe aí todas as implicações a partir de agora
em relação a essa renúncia de Boris Johnson nesta quinta-feira. Professor, muito obrigado, prazer tê-lo conosco e, claro, haverá uma nova participação. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado a vocês pelo convite. Um bom dia a todos.